Boa noite, pessoal. Estamos agora aí com quantas pessoas aqui? Tem uma galera boa aqui já com a gente. Quero dar boa noite a todos. Meu nome é Alexander Terra. Eu vou estar mediando esse bate-papo com dois professores aqui fantásticos, o Michel Rubsek e o Solon Lasques. Eu juro que até o final do seminário eu vou acertar o nome sem gaguejar de cada professor. Mas, assim como a complexidade do nome, também é a complexidade do tema que a gente vai tratar. É um webinar sobre gestão de operações. Todos são muito bem-vindos. Espero que vocês estejam me escutando aí de uma forma legal. Para começar esse webinar, é interessante a gente falar que a gente está aqui no webinar da Fundação Vanzolini, uma fundação com mais de 50 anos. Ela é a gestora dos cursos de pós-graduação da Politécnica da USP. Vários dos nossos professores da Vanzolini também lecionam na USP de uma forma como professores de carreira, como também como professores convidados. Meu nome é Alexander Terra, eu sou coordenador dos cursos de projetos ágeis da Fundação Vanzolini, Scrum Foundation, Scrum Master, PO. Também dou aula na gestão de operações, que é sobre esse webinar que a gente vai falar, sobre um curso espetacular. Então, vocês que estão começando, a gente vai falar durante o webinar com vocês sobre isso daí. Na realidade, esse webinar é para a gente debater a importância e a eficiência das operações para a retomada dos negócios, porém, ele também faz parte da nossa grade de cursos. Por quê? Temos um curso de gestão de operações, são 39 horas de cursos, com diversos professores extremamente capacitados, ligados e antenados no mercado. É isso que a gente quer mostrar para vocês hoje aqui. E, inclusive, temos uma turma aí no dia 22 e 29 de outubro, depois vai para dia 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de novembro e termina em dezembro aí, até o dia 8 de dezembro. E hoje o Lucas vai passar no bate-papo. O Lucas é o nosso cara do marketing que vai nos ajudar. Ele vai passar no bate-papo um desconto especial que falaram para mim que é de mais de R$ 500 esse desconto, ou é de R$ 500 esse desconto no curso. E também vocês vão receber um link, pessoal, para que vocês possam receber um certificado desse webinar online. O Lucas vai passar um link para vocês possam preencher esse formulário. Tá ok? Então sejam todos bem-vindos. O que eu gostaria de falar com vocês? A gente vai debater vários assuntos aqui. Porém, vocês são os nossos convidados especiais para perguntar o que vocês quiserem sobre gestão de operações e sobre as suas dores, seus desafios no dia a dia, ainda mais nessa retomada. Tá certo? Como que vocês vão fazer essa pergunta? Eu vou pedir para que vocês deixem o microfone desligado e aí, ao momento que vocês falaram, tem uma pergunta, no nosso bate-papo, fiquem à vontade de perguntar, eu vou ficar esperto aqui para que eu possa ler essas perguntas e a gente possa falar aí nas diversas visões, tanto da minha, quanto do professor Solon, quanto do professor Rubsek. Acertei agora. Então, antes para a gente começar, professor Solon e professor Rubsek, por favor, se apresentem, falem um pouquinho da carreira de vocês, da parte acadêmica, profissional, para que os nossos convidados possam conhecer vocês. Sejam bem-vindos. Ok. Primeiro, boa noite para todos, tá? É um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês. Falando um pouquinho, né, da minha carreira, eu sou Master Black Belt, eu sou consultor em excelência de negócio através da Bravo DG e também pela R&D Consulting. Eu sou professor, né, da Fundação Vanzolini no curso de gestão de operações, coordenador do curso de pós-graduação da USCS e também dou aula na extensão da UCS de Caxias, né? Eu já trabalhei em empresas como General Electric, Momentive Chemical e DHL. Maravilha, professor. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Professor Michel, Obrigado. por favor, fique à vontade aí para se apresentar também. Boa noite a todos. Pessoal, estão me ouvindo bem? Sim, professor, perfeitamente. Certo. Tá bom. Meu nome é Michel Rubsek, eu sou engenheiro de produção aí, formado pela Poli USP. Já dei aula há muitos anos no CEAI, que era um curso de extensão em administração industrial, e a minha experiência é mais como executivo e menos como acadêmico. Eu tenho uma longa carreira na área de finanças e também na área de operações. Eu, no momento, sou sócio da Tree Capital Partners, que é uma empresa de fusões e aquisições. Já fui diretor financeiro, diretor de operações e CEO de algumas empresas
conhecidas no mercado. Trabalhei no UOL, trabalhei na Claro, trabalhei na Unilink, e esses últimos anos eu tenho me dedicado ao trabalho de fusões e aquisições, que envolve uma disciplina, muitas questões importantes da área financeira. E no curso de gestão de operações eu vou ser responsável por 2 aulas sobre gestão financeira na gestão de operações. Muito bem. Devido às apresentações feitas, prazer em recebê-los. O conhecimento de vocês será, assim, de uma forma ímpar, para que o nosso webinar seja aí fantástico. Pessoal, mais uma vez, está aberto para vocês fazerem perguntas. Por favor, eu estou de olho no bate-papo aqui. Perguntem à vontade. Mas eu queria começar a fazer algumas perguntas aqui. A gente sabe que esse tempo todo que passou nessa pandemia, aliás, estamos vivendo ainda, as empresas precisaram se adaptar de diversas formas. Desde aquele primeiro momento, né, crucial, onde falou assim, e agora, o que fazemos? Porque tudo parou, como depois da retomada, quando as coisas começaram a voltar aos poucos, as pessoas começaram a voltar para os seus postos de trabalho, outras não, algumas empresas se adaptando, algumas empresas gostando da parte remota, né, refazendo alguns cálculos, alguns cursos, algumas questões culturais. Então, é tudo muito novo para a gente. E na visão de vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês, pensando nesses principais impactos, né, principalmente com foco de finanças. A gente sabe que essa pandemia envolveu essa parte grande nas empresas, esse impacto na finança das empresas com a pandemia. Como que vocês veem esse impacto e quais foram esses impactos na visão de vocês, professores? O principal impacto, num primeiro momento, foi uma forte ruptura na cadeia de prestação de serviços e de fornecimento de materiais. Para vocês que trabalham em indústrias, esse impacto foi muito mais forte. Nesses últimos anos, todas as empresas, as indústrias de uma forma geral, se integraram muito em cadeias produtivas muito longas e complexas. Então, quanto mais longas e complexas essas cadeias, maiores foram o impacto, né? Para todo mundo que trabalha na área, o objetivo sempre é redução de custo, redução de prazo de fornecimento, foco muito forte em just-in-time, ou seja, o fornecimento necessário no momento necessário, nada mais do que isso. Tudo que fosse a mais do que isso é custo, estoque, capital de giro empatado. E, de repente, passou numa situação com uma ruptura total, onde o just-in-time não existia mais e agora é o just-in-case, né? Então, o planejamento tem que ser bom. E se isso acontecer? Isso efetivamente aconteceu. E quanto mais complexa a cadeia de fornecimento, maior foi o impacto. Eu tenho poucos slides, eu não vou aborrecê-los com PowerPoint, mas eu tenho alguns slides para mostrar. Queria mostrar esse daqui. Estão vendo aí? Esse é um exemplo de uma cadeia de fornecimento da Dell, né? Cada um desses pontinhos aí é um dos principais fornecedores da Dell. Estamos falando de cada um desses pontinhos tem centenas de fornecedores, ou seja, a Dell tem uma rede extremamente complexa de fornecimento de produtos e serviços. Aí vocês imaginam uma empresa como ela, o impacto da ruptura dessas cadeias, particularmente da China. Então, quanto mais complexo foi a cadeia de fornecimento, maior foi a ruptura e maior o impacto, né? De uma forma geral, todos os itens do capital de giro de uma empresa foram impactados, todos, sem exceção, né? Começar pelo fluxo de pagamentos, fluxo de entradas. Então, empresas que simplesmente de um dia para o outro pararam de vender. O faturamento foi literalmente a zero, como foi o caso de empresas de aviação, por exemplo, ou empresas de fornecimento de roupas, lojas de shoppings, fabricantes de roupa. Fornecimento foi simplesmente a zero. Mesmo empresas que têm receita recorrente, como empresas de energia elétrica, empresas de telecomunicação, empresas com contratos de longo prazo, também sofreram. Às vezes a demanda não caiu, a demanda continuou existindo, mas os clientes passaram a ter problemas de pagamento. Ou seja, impactou da mesma forma os fluxos de recebimento, né? As empresas industriais tiveram aumentos violentos de estoque. Primeiro, elas pararam de vender, o estoque ficou parado. Depois, parte do estoque em produção não conseguiu ser terminado, porque tiveram rupturas.
e nada disso, então, assim, continuaram tendo os fluxos de pagamento sendo devidos, porque os seus fornecedores também estavam precisando e pararam de ter entradas. Então, isso levou a um estrangulamento violento de caixa no primeiro momento para todo mundo. As empresas maiores têm maior flexibilidade, têm linhas de crédito com os bancos, mas as empresas médias, as empresas pequenas, tiveram um estrangulamento de caixa muito violento. O governo ofereceu algumas alternativas, mas muitas empresas quebraram e houve, de uma certa forma, uma boa vontade de todos os lados, né? Todos os fornecedores e consumidores entenderam que era um momento muito delicado e teve algum tipo de acomodação, mas esses impactos continuam e de forma bastante diferente em setores diferentes. Eu posso falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Solon, ou para o professor Michel, vão me falar quem que vai falar aí. A gente sabe que o professor Michel acabou de falar, né, sobre essa ruptura da cadeia, sobre essa questão da gestão ali como um todo, de toda a cadeia de operações, que ela foi impactada de forma negativa, que toda empresa busca essa redução de custos, né, que toda empresa, na realidade, com pandemia ou sem pandemia, ela quer ser eficiente. A gente sabe que o Lean Six Sigma, ele pode ajudar muito nas empresas, tanto na retomada, quanto na época, as empresas que tivessem isso daí, poderiam estar talvez melhor preparada para poder passar por uma pandemia desastrosa. Porque a pandemia foi desastrosa para todas as áreas. Aliás, algumas áreas a gente sabe que não, né? Tem áreas aí que acabaram crescendo ainda, com problemas na cadeia de suprimentos, porque nem todos conseguiram se ajustar, mas a gente sabe que algumas cadeias começaram a se organizar aí e acabaram tendo algumas oportunidades. Mas, professor, como que o Lean Six Sigma pode ajudar as empresas nessa retomada? Porque tem muita empresa que muitas vezes nem não está aplicando, não sabe o que é, e muitas vezes nem saberia dessa oportunidade de aplicar uma ferramenta tão valiosa e tão já arraigada em empresas de alta performance como é o Lean Six Sigma. O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente? Bom, Alex, primeiro que eu diria que o Lean Six Sigma, né, e o Lean, eles são, na verdade, sistemas de gestão, né? Sistemas voltados para a melhoria contínua, sistemas de gestão. E num período como esse que nós estamos vivendo hoje, os desperdícios, os defeitos, eles têm um impacto extremamente danoso para as empresas, né? Muito, muito danoso. E, por exemplo, desperdícios que ocorrem no dia a dia e que muitas vezes as empresas nem enxergam, principalmente aquelas que não estão preparadas para medir esses desperdícios, para enxergar esses desperdícios, né? Então, eles corroem a margem da empresa. Da mesma forma, né, os defeitos que muitas vezes também não são vistos e que estão impactando o cliente, que estão impactando internamente, eles também estão corroendo a margem da empresa, né? Agora, essa condição nos deixa extremamente frágeis para períodos de mudanças ou períodos de dificuldades como a gente está vivendo hoje, né? Por um lado, porque nós não estamos preparados para a mudança. Por outro lado, porque a empresa nessas condições ela não tem margem suficiente muitas vezes para resistir aos problemas, né? Então, com o Lean Six Sigma, os colaboradores eles têm um foco muito maior, muito grande na solução de problemas, né? E isso é um grande aliado da empresa nesse momento. É um foco muito grande na redução de variabilidade e na redução de defeitos, seja em processos, produtos e serviços, né? E a variabilidade, ela é extremamente danosa para as empresas. Porque eu costumo dizer que o cliente se trabalha muito com média, a gente costuma trabalhar muito com média, né? Eu costumo dizer que o cliente ele não sente o efeito da média, ele sente o efeito da variação. E se a empresa não está preparada para trabalhar com a variabilidade, então o impacto pode ser extremamente danoso, né? E além disso, a liderança com o Lean Six Sigma, ela vai estar muito mais consciente do que ocorre dentro do processo, né? Vai poder agir de uma maneira muito melhor. Por outro lado, quando a gente fala do Lean, os processos com o Lean, eles se tornam muito mais enxutos, né? A empresa que já, como tu mesmo falou, Alex, que já vinha desenvolvendo
o Lean, né? Então são empresas que já têm os processos muito mais enxutos, é uma empresa muito mais rápida, com muito menos desperdícios, né? Eu costumo chamar de desperdício de vazamentos, né? E todos na empresa, quando a empresa tem Lean, eles passam a entender e a buscar o aumento de valor para o cliente, né? Todos trabalhando na mesma direção. Então, tudo isso deixa a empresa muito mais robusta e muito mais preparada. Maravilha, professor. Isso é fantástico, né? Eu trabalho muito com a parte de agilidade nas empresas, organizações, eu vejo muito isso daí. Eu percebi que os diretores, né, gestores das organizações começaram a pensar um pouco melhor na questão de planejamento. Primeiro que planejamento a longo prazo, muitas vezes, a gente tem um complicador, que é uma incerteza muito grande, e aí a gente acaba, né, já visto esse ano, né? Esse ano, desde janeiro, a gente vem sofrendo, sendo cometido de algumas... quando não é um intempérie climático, é um vírus, quando não é um vírus, é um problema logístico. Ou seja, os últimos anos vem mostrando para a gente que a complexidade do mundo mudou muito. Eu creio que, quando a gente fala de gestão de operações, de alguns anos atrás para agora, para os dias atuais, a gestão de operações, a gestão organizacional, como se pensar as funções e tudo mais, mudou muito, porque o mundo ele vem tomando uma complexidade muito maior. E eu acho que cada cenário, quando ele se apresenta mais complexo, ele traz uma incerteza muito grande. E a incerteza muito grande, muitas vezes, é quando uma empresa que você não observa os defeitos, né? Você não observa onde as coisas realmente estão vazando, né? Porque ali está entrando dinheiro e você não percebe, porque a margem está boa ainda, o dinheirinho está entrando, está legal na empresa, mas quando você tem um impacto de cenário como foi, desastroso, né? A gente vai demorar talvez mais de uma década para recuperar esse impacto que ocorreu nas organizações devido ao Covid, a gente percebe que esses vazamentos talvez poderiam ser o fiel da balança para a recuperação nesse momento tão delicado das organizações, seja na parte financeira, que teve um impacto muito grande, seja na parte de gestão, né? Porque assim, fazer gestão sem dinheiro, principalmente quando a gente fala em grandes organizações que têm grandes passivos, é muito complexo e talvez uma missão quase que impossível. Então, entender a gestão de operações no sentido mais amplo da palavra, entender que as incertezas estão aí e como lidar e quais são as ferramentas as quais temos à disposição para isso daí, eu creio que seja muito importante. Agora, a gente sabe que nesse cenário todo que ocorreu dentro dessa crise, surgiu uma coisa que para alguns foi boa, para outros não tanto, né? Algumas pessoas extremamente motivadas com isso, que é o trabalho remoto. Eu lembro que um pouco antes de entrar a pandemia, eu estava numa organização conversando com um gestor da organização e toquei nesse assunto do trabalho remoto. Falei, olha, aqui a minha cultura não permite. É lógico, quando ocorreu a pandemia, eu fiquei ali com uma abelhinha, um mosquitinho, só olhando o que a organização ia fazer. E aí eu percebi que ela também optou pelo trabalho remoto. E ficou uma coisa na minha cabeça. Por que agora a cultura permite? Né? Mas eu gostaria de escutar de vocês a questão do trabalho remoto. Né? Como que as organizações, em relação à gestão da operação, lidam com o trabalho remoto? E eu gostaria também da opinião dos dois professores, depois vou dar a minha. O trabalho remoto ele vai ficar realmente, na opinião de vocês? Vale a pena? Ou é uma marezinha que pegou aí uma velocidade e depois isso daí vai tudo voltar ao normal? Qual que é a posição de vocês aí dentro dessa visão sistêmica que vocês têm das organizações? Bom, Alex, eu acho que eu vou começar respondendo a tua última pergunta, tá? Então, quer dizer, porque na verdade eu acredito que veio para ficar, né? Na verdade, o trabalho ele já vem se tornando há bastante tempo, independente da localização física. Isso não começou hoje, né? A pandemia ela acelerou essa mudança da atuação das equipes de local para mais remoto. Então, vamos dizer que nesse momento houve uma aceleração disso, né? E como tudo é em ciclos, pode aumentar um pouco, pode diminuir um pouco, né? Mas sem dúvida a tendência desse nível tá sempre aumentando, né? E com isso as empresas que eu chamo de empresas tradicionais, né? Quer dizer, elas precisam buscar
outras métricas para medir o desempenho dos funcionários, né? Elas costumavam usar o que o gestor fazia? Eu olhava o horário de entrada e saída, né? Olhava o absenteísmo. Basicamente, se eu vejo que uma pessoa está dentro da empresa, então eu sei que a pessoa está trabalhando, né? Essa era a visão. Só que hoje, para muitos, o Gemba, né, o local onde as coisas acontecem, o Gemba, ele não é mais no escritório e nem na fábrica. Então, o que acontece? Isso leva a que o fluxo de valor ele precisa ser redesenhado, né? Os desperdícios, a gente começa a encontrar novos desperdícios, os mesmos desperdícios que já vinham antes, eles precisam ser eliminados. E mais do que nunca, nessa condição, eu diria que o trabalho ele precisa ser padronizado e mais visível. Então, os KPIs de desempenho, né, de funcionários, de colaboradores, que antes eram mais relacionados a estar dentro ou fora da empresa, eles passam a ser muito mais relacionados com os processos e os resultados do trabalho, né? Muito mais do que eu estar num certo local para fazer o trabalho, né? Uma mudança de KPIs, tá? Maravilha. Bom, por outro lado, tá? O funcionário ele também tem que ter muito mais disciplina, né? Nesse momento, porque imagina, eu posso começar a trabalhar, se eu quiser, 8 da manhã e trabalhar até meia-noite, né? Então não existe mais limite para o tempo que eu fico trabalhando. Então, precisa de disciplina, né? Nesse sentido também, né? Disciplina para que eu trabalhe dentro de horários específicos, né? Por outro lado, né? O colaborador ele também tem que ter disciplina para, durante o período que ele estiver trabalhando, para que ele adicione valor para o negócio, né? Isso é fundamental, para que ele siga os padrões, para que ele esteja cooperando com a equipe, né? Eu até diria que aí é muito importante, Alex, tocando na tua área, né? São os ambientes ágeis, né? Quer dizer, é um momento onde é muito importante o gestor conseguir receber resultados parciais dos colaboradores, né? E não esperar o resultado lá no final. Tá? E aí a gestão visual ela também se torna extremamente importante. Então, é muito importante ter dashboards que o gestor e as equipes, né, acompanham para verificar como é que está a evolução dos trabalhos, a evolução dos processos e que sejam discutidos em reuniões frequentes e muito rápidas. Maravilha, professor. Professor Michel, e a opinião do senhor sobre o trabalho remoto? Eu gostaria de escutar um pouquinho do senhor também. Olha, eu não tenho dúvida de que veio para ficar. Né? Existia uma discussão muito grande antes da pandemia, algumas empresas adotando, outras empresas uma certa resistência, e por bem ou por mal passou a ser compulsório, e eu não tenho dúvida de que veio uma mudança cultural muito forte com isso. Né? Eu trabalhei muitos anos gerindo call centers, né, e a gente sempre discutia a possibilidade de ter call center remoto, cada um na sua casa, as dificuldades técnicas e práticas, de controle de horário, de distração e tudo. E de uma hora para outra, a gente viu que todos os call centers passaram a ser remotos. Hoje você conversa com um atendente de qualquer supermercado, de internet, de qualquer tipo de serviço, ela está na casa dela. Né? Então, traz muitos desafios, obviamente, do ponto de vista técnico, de impacto, de necessidade de banda larga eficiente, de sistemas e né, de computadores adequados para esse tipo de trabalho, e traz alguns impactos importantes também para os negócios. Então, várias empresas já decidiram que só vão retomar no ano que vem e provavelmente vão ter escritórios menores. Tem algumas empresas que o escritório já é se todo mundo for no mesmo dia, já não cabe todo mundo. Várias empresas de consultoria internacional já funcionavam assim. Vai ser muito maior, isso vai acontecer de uma forma mais consistente em vários setores. Isso já está tendo um impacto no preço do aluguel corporativo, por exemplo. As empresas financeiras, grandes empresas da Faria Lima, vão reduzir o tamanho de seus escritórios. Isso já está tendo um impacto no custo do aluguel. São Paulo já estava tendo um problema de falta de oferta.
né, o preço dos aluguéis estava caindo, estava subindo e agora está caindo, porque a necessidade diminuiu bastante. Então, o trabalho remoto traz uma série de impactos, tanto de custo, tem redução de custo na maioria das empresas, né, tem um investimento maior, às vezes, em viabilizar uma infraestrutura. Por outro lado, tem uma redução de custo. Né, o pessoal que cuida de facilities, né, vai ter que atender uma quantidade muito menor de gente, a menos metro quadrado, e traz outros desafios, mas a verdade é que imagino que uma boa parte aqui das pessoas ainda continua em trabalho remoto ou já fez trabalho remoto, e a verdade é que ele pode ser tão eficiente ou até mais eficiente. A verdade é que as distrações em casa muitas vezes são menores do que as distrações no trabalho. Né? Então, acho que todo mundo experimentou isso, não tem o cafezinho, tudo bem, tem o cafezinho em casa, mas seu chefe está olhando, você tem reunião, né? E acaba tendo horários, às vezes, até muito mais puxados. Interessante sobre o trabalho remoto, né? Eu estava fazendo aqui uma reflexão e observando alguns gestores nesse período aí, desde março da pandemia, no qual esses gestores... só depois a gente tem uma perguntinha aqui da Janaína, que eu vou colocar aqui para a gente poder debater, tá certo? Mas eu queria fechar essa parte do trabalho remoto e vários gestores incomodados porque eles não estavam mais presentes com os seus colaboradores. Eu achei bem interessante isso daí e me remeteu à nossa cultura de comando e controle, né? Eu preciso estar ali no controle, aliás, suposto controle, né, dos meus, entre aspas também, comandados, não gosto dessa palavra, mas enfim. E aí, eu acho que a pandemia nos ajudou muito, eu acho uma ótima oportunidade, que é um tema que a gente vai tratar daqui a pouco, a quebrar alguns paradigmas que a minha equipe não precisa estar sobre a minha visão de inspeção, a minha visão ali crítica, para saber se eles realmente estão trabalhando ou não, para realmente trabalhar. O que eu preciso enquanto líder, né, e os gestores precisam entender isso daí, é trazer maturidade para a minha equipe, para que eles entendam que, longe ou perto, eles têm desafios a cumprir, eles têm entregas a fazer. Até sair um pouco do microgerenciamento, um pouco mais para o macro gerenciamento, né? Entrar um pouquinho na questão do management 3.0, né? Sair um pouco daquele... Deixa eu ver milimetricamente se você está fazendo ou não está fazendo. Eu acho que o trabalho remoto trouxe essa lição para as pessoas, né? Eu lembro que no começo, alguns gestores cometeram alguns fiascos, como, né? Todo mundo, 8 horas por dia, eu quero vocês aí com a câmera ligada, porque eu quero ver o que vocês estão fazendo. E aí isso foi um estresse danado, as pessoas, opa, não é bem assim, não precisa disso. E aí vem aquele negócio, não precisa disso nem online, nem presencialmente, na verdade, você precisa estar vendo o que eles estão entregando. Então tem várias facetas, acho, de trabalho remoto, que são extremamente importantes. Eu acho que algumas empresas vão recuar, mas eu tenho certeza que muitas empresas vão entender a oportunidade, né? Custo, deslocamento. Eu estava vendo numa rádio famosa em São Paulo, uma entrevista que teve sobre trabalho remoto, e uma pessoa falando que ela está trabalhando até mais, como o professor falou mesmo, que a disciplina é tanto para menos quanto para mais, né? Eu não posso trabalhar menos do que eu devo entregar, né? Então, tá no shopping, não dá para trabalhar no shopping, né? O seu trabalho tem que ter um lugar específico, mesmo que você esteja de home office, né? Ou nem home office, você esteja num cowork ou qualquer outro lugar. Agora, você precisa ter disciplina tanto para menos quanto para mais. Muitas pessoas começaram a perceber no início que, opa, espera aí, eu estou trabalhando muito mais do que era. Estou acordando meia-noite do domingo para fazer um negócio que é da empresa, porque eu acabei misturando as coisas. Ou seja, ter essa disciplina aí para organizar, né? Então, eu acho que o trabalho remoto é uma baita ferramenta, acho que veio para ficar também, concordo com os senhores. A Janaína Rodrigues, ela colocou um tema bem interessante aqui, que eu estou me coçando para responder, mas gostaria de escutar vocês também. Trabalho na área de qualidade das operações jurídicas de uma instituição financeira. Gostaria de saber como aplicar a gestão de operações e as metodologias do Lean dentro da área de qualidade e como mapear esses desperdícios para torná-lo eficiente em um ambiente remoto. Uma pergunta simples, tranquilo. Obrigado, Janaína, pela sua participação. Professores, se vocês querem começar, alguém quer dar algum insight sobre essa pergunta, fica à disposição. Olha, eu acho que, bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de qualidade, né, eu acho que é uma excelente pergunta, na verdade, né, eu acho que quando a gente fala de qualidade, a qualidade ela está intimamente relacionada, né, com a melhoria contínua, né, a melhoria contínua, ela
ela traz aumento de qualidade, né? Então, quando a gente pensa, nós podemos pensar na qualidade, inclusive, quem trabalha em qualidade está olhando, por um lado, a voz do cliente, né? E, por outro lado, está olhando a voz do processo, né? Então, a grande pergunta da qualidade é se a voz se a voz do processo, que o meu processo está trazendo, seja serviço, seja não precisa, seja fábrica, seja a área que for, né? Seja a área jurídica, um hospital, né? A pergunta é se o que o meu processo está trazendo, ele está atendendo o que o meu cliente quer, né? Então, e esse é o grande foco realmente, esse é um dos grandes focos da área de melhoria contínua, né? Um dos grandes focos do Lean, né? E realmente o desenvolvimento do Lean, ele traz todo um trabalho de soluções de problemas, né? E de busca constante da melhoria, certo? Quando eu penso, né, em desperdícios e quando eu penso num ambiente remoto, é interessante porque esse é um momento, em primeiro lugar, o processo de mapeamento, ele continua valendo da mesma maneira, seja no local remoto ou no local presencial, né? Quer dizer, o processo ele vai ter que ser mapeado, seja onde ele for, né? E é muito importante pensar o seguinte, que hoje, muito importante, muito mais importante do que em outros momentos, é nós entendermos as funções das pessoas dentro desse processo, né? Porque nós temos que desenhar muito bem quais eram as funções das pessoas quando elas estavam no ambiente presencial e o que mudou nessas funções quando elas passaram para um processo remoto. Essa comparação eu acho fundamental, além do mapeamento propriamente dito do processo. Mas esse é o momento onde essa comparação e o entendimento do que muda nas funções vai ser fundamental. Legal. O senhor Michel quer falar alguma coisa? Não, eu enfim, não tenho muito para acrescentar, né, mas a gente tem visto que cada vez mais a indústria de serviço tem adotado metodologias que vêm da área de manufatura, né? Então, a padronização dos processos, a massificação dos processos tem tido um impacto grande em redução de custo, né? E a gente tem visto cada vez mais a automação para esse tipo de processo. Então, não tenho dúvida que a inteligência artificial, por exemplo, vai impactar de forma muito forte a indústria de serviços, particularmente nas áreas onde os processos são padronizáveis. Maravilha, professor. Ô, Janaína, eu queria também contribuir um pouquinho, né, e para todo mundo aí, eu estou feliz, a gente está com 92 pessoas aí no nosso bate-papo. Obrigado a todos que estão nos escutando aí. Janaína, é o seguinte, eu tenho duas experiências, uma mais recente, uma outra não tão recente, de processo. A gente fez uma transformação ágil numa organização bancária, inclusive. A transformação ágil está totalmente conectada com o Lean, né? Na realidade, puxou 99,99% do Lean, né? Então, quando a gente fala em transformação ágil, a gente está falando muito em Lean também. É o berço da agilidade, na realidade, é o Lean, né? E foi bem interessante que a gente fez transformação ágil numa área de auditoria do banco, né? Você como trabalha em banco e outras pessoas também sabem que é complexo isso daí. E qual que é a minha visão? Eu acho que é uma grande oportunidade para você começar a olhar processos para as pessoas, né? Qual é o valor agregado que eu trago para as pessoas? Então, quando eu vou pensar em Lean, qualidade, quando eu vou pensar em... o que eu estou pensando? Em não ter desperdício, em trazer um processo mais enxuto. Quando a gente fala mais enxuto, não é um processo mais rápido, não é um processo que demore menos tempo, mas é um processo que realmente, ele, do ponto A ao ponto B, ele entregue valor agregado, seja mais rápido possível, seja com a melhor qualidade possível. Eu acho que tudo isso que aconteceu, a gente tem uma grande oportunidade, como o professor Solon falou, e o professor Michel também, da gente começar a trazer para frente agora, e falar assim, olha, o trabalho remoto, legal, quebrar alguns castelos de processos que a gente tem na organização que a gente não consegue quebrar naturalmente. Por quê? Porque a gente tem donos de processo, que é horrível na organização, né? Então tem aquele diretor que é dono daquele processo, tem aquele gestor lá de 50 anos que está ali encostado no processo, não deixa acabar. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, primeiro, mapear os processos, como o professor falou, começar a olhar o que agrega valor, o que não agrega valor, tirar da frente. Eu acho que é um grande momento que a gente tem uma liberdade para fazer isso daí.
E a transformação digital, tem algumas pesquisas que mostram isso daí, ela avançou de uma forma muito grande, justamente pela oportunidade de cenário que essa pandemia trouxe. E aí o professor, já, como disse muito bem, é você trazer essa questão. Quais são os processos que eu preciso transitar para remoto? O que realmente vale a pena ficar? O que eu posso digitalizar para aproveitar a plataforma digital, como IA, como outras tecnologias, para que eu possa me tornar mais eficiente e tirar o desperdício e, muitas vezes, os erros, né, de processo que a gente tem grande. Uma outra experiência interessante foi em prefeituras, quando a gente foi desenhar o processo das prefeituras, a gente entendeu que, olha como é interessante, de 30 e poucos processos que tinham para a abertura de empresa, eu precisava apenas 3 processos. Eu tô falando de cabeça aqui, poderia ser um pouco menos, um pouco mais, faz algum tempo, mas vamos lá, de 25 a 30 processos existiam só porque existiam donos dos processos. E aí, quando a gente começou a mapear, e como que a gente mapeou de uma forma muito tranquila, muito complexa, é o seguinte, chegando no processo e falar, o que é esse processo? Para que serve e o que você entrega para o meu cliente final? E nisso você começa a entender, Janaína, que ele não vai saber nem para que serve o processo. Ou seja, a gente está na organização com um grande desperdício de tempo, um grande desperdício de mão de obra, uma grande ineficiência, porque conforme o processo aumenta, a comunicação também piora, porque a gente sabe que nos projetos um dos grandes problemas é a questão da comunicação, ou seja, olha quanta complexidade você traz. Então, processos voltados para as pessoas e não para estruturas é o melhor caminho. Eu não sei se a gente te ajudou ou complicou mais a sua vida, Janaína, mas espero que a gente tenha ajudado e muito obrigado pela pergunta aí. Bem, pessoal, retomando aqui, eu acho que tem um negócio interessante aqui. A pandemia ela não foi apenas né, um bandido, um monstrão aqui nas organizações. A gente sabe que também teve muitas oportunidades, algumas até acabamos citando aqui, mas eu gostaria de escutar um pouquinho assim, quais as oportunidades para essa retomada, no meio dessa retomada, a gente pode vislumbrar para os nossos colegas que estão nos escutando aqui hoje. Olha, o que a gente viu acontecendo foi que as empresas que tiveram mais agilidade se destacaram, né? Então, o varejo, por exemplo, foi extremamente impactado no primeiro momento de formas muito diferentes. Então, por exemplo, supermercados foram um dos setores do varejo que as vendas subiram no primeiro momento, né? Todo mundo se lembra da falta de papel higiênico, enfim, uma série de coisas que aconteceu. Por outro lado, outras empresas do setor de varejo, particularmente vestuário, acessórios, calçados, sofreram bastante, porque as pessoas estão em casa, ninguém precisa comprar roupa nova, certo? Mas mesmo dentro de cada setor, as empresas que foram mais ágeis se destacaram. Então, assim, teve uma migração maciça para o e-commerce, né, das empresas de varejo. Muitas empresas já tinham boas operações de e-commerce e se destacaram. Eu dou um exemplo muito trivial, que foi supermercado, por exemplo, né? Eu sempre fui cliente do Pão de Açúcar e quando começou a pandemia eu queria comprar tudo remoto, o Pão de Açúcar estava com 2 semanas de prazo de entrega. O Mambo estava com 3 dias de prazo de entrega. Hoje o prazo de entrega dos dois é 1 dia, mas eu virei cliente do Mambo, tá certo? Então, certamente as empresas que foram ágeis conseguiram aproveitar e crescer o market share ou perder menos market share, né? O que é interessante também o que está acontecendo nesse período é que o movimento de fusões e aquisições aumentou bastante, né? Muitas empresas viram oportunidades tanto de comprar concorrentes quanto de complementar suas operações com empresas que fazem, às vezes, uma parte específica, às vezes tem uma tecnologia específica, e houve um aumento muito grande de fusões e aquisições nesse período. Um fenômeno também muito interessante que está acontecendo, que é relacionado com fusões e aquisições, são os IPOs, que são as ofertas públicas de ações iniciais. Vou mostrar um gráfico aqui para vocês. Se eu conseguir me achar aqui, só um minutinho. Estão conseguindo ver aí? Sim, professor. Perfeitamente. Novos IPOs, né? Olha a quantidade de IPOs que já ocorreram em 2020
comparado com os anos anteriores, né? E a expectativa é que até o final do ano esse número ultrapasse 2007, que foi o recorde de IPOs, de ofertas públicas iniciais. Olha só a lista de IPOs do varejo que ainda está prevista. Desses aqui, a Pets já foi, mas todas essas empresas são empresas de varejo que estão aproveitando essa janela para lançar suas ações. Ou seja, para as boas empresas, né, que têm estrutura de capital sólida, que têm operações bastante rentáveis, elas conseguiram crescer, aumentar a sua base de capital, fortalecer sua estrutura de capital. E, além disso, existem agora várias oportunidades de aquisições de empresas que se enfraqueceram muito, né? Então, quando uns choram, outros vendem lenços, né? Então, as empresas que estão mal com estrutura de capital fragilizada são alvos de potenciais aquisições de empresas mais fortes e consolidação. Então, é importante manter as estruturas leves e poder aproveitar esse tipo de oportunidade. Maravilha. O Carlos está colocando aqui, professores, acredito que uma grande barreira seja a questão cultural e a resistência para a transformação, seja na melhoria dos processos, como o uso de sistemas e tecnologias. Quais são as barreiras que vocês enxergam hoje para que realmente a gente possa ter essa efetividade aí? Alguém quer falar aí? Se quiser, eu proseio aqui também. Não, eu acho assim, ó, as barreiras, tá? E aqui pensando assim, eu estou pensando em várias situações que eu mesmo já vivi de transformação, né? Transformação de negócio. Então, toda transformação de negócio, toda mudança, e ainda mais quando tu tem mudanças bruscas, né? As barreiras são muito grandes, né? Porque existem vários desafios, né? Desafios tipo, eu sempre, a gente fala culturalmente falando, né? Eu sempre fiz assim, né? E parte desse desafio está relacionado também com a liderança, né? Quer dizer, essa quebra dessas barreiras, né? Isso, eu acho que isso é um aprendizado assim claramente que eu pude ver com as transformações, e eu vi uma boa quantidade de transformações de empresas, né? Ela passa muito pela liderança, né? Ela passa muito pela liderança dando exemplo, e isso é básico, né? Um outro ponto fundamental também quando a gente pensa em termos de barreiras culturais, é mostrar as evidências, né? E aí os fatos e dados, eles são extremamente importantes, né? Quer dizer, quando a gente começa a mostrar as evidências que uma situação nova, ela é melhor da situação que a gente vive hoje, então as pessoas, elas vão migrando para essa situação, para essa condição melhor, né? A gente consegue quebrar paradigmas, né? As evidências, elas ajudam a quebrar os paradigmas, tá? E um outro ponto extremamente importante está relacionado com como eu faço essas mudanças, né? Como fazer as mudanças é fundamental. Então, a gente tem que pensar na mudança como se a gente realmente, tá? No momento que a gente consegue quebrar os paradigmas da liderança, a gente tem que pensar nessa mudança como pegando a mão, né? Das nossas equipes, de quem está junto conosco, e levando essas pessoas junto através dessa mudança. Isso é fundamental, tá? Para a gente poder fazer a mudança, né? A mudança cultural. Se a gente simplesmente, tá? Eu já vi isso acontecer, né? A gente chega e joga, pessoal, a partir de hoje é assim, né? Então, assim, nesse momento, então, todas as barreiras possíveis vão surgir, né? E, inclusive, as barreiras culturais, elas se tornam fortíssimas, né? Agora, se a gente traz a mudança, levando as pessoas junto conosco, colocando elas num desconforto, mas que esse desconforto seja um desconforto limitado, né? Que a gente não mate as pessoas nesse desconforto, né? Que seja um desconforto limitado, onde elas aos poucos vão vendo que, puxa, não era isso que eu pensei, né? Então, esses pequenos degraus, né, de mudança de desconforto, eles vão levando
a cultura da empresa a mudar. Só que essas quebras de paradigmas, elas não são fáceis. Eu concordo com você, viu, professor? E na realidade, Carlos Eduardo, obrigado pela pergunta e pela oportunidade de poder responder isso para você. Eu vejo assim que a cultura, é lógico, sempre a gente vê como primeiro, a primeira visualização olha, precisa quebrar a cultura da empresa. Só que eu acho que também tem outros desafios, professor, e Carlos, né? Que é no sentido, muitas empresas não preparadas tecnologicamente falando. Então a gente sabe que essa pandemia, para que as empresas pudessem assim, ter uma mudança, quebrar barreiras, ser referência no mercado, etc. e tal, ela precisava estar preparada. O que passa muito, muito pela gestão de operações e o que a gente trabalha no nosso curso. Por quê? As empresas que não se preparam nesses momentos são as empresas que foram vendidas a preço de banana ou empresas que quebraram e nem tiveram oportunidade de serem vendidas. Ficaram com passivo ali negativo mesmo e vão ter anos e anos aí de dor de cabeça para quem era o dono para poder ajustar. Por quê? Quando a operação ela não é uma operação organizada, uma operação efetiva, que converse com o cliente. Quantas empresas, professores, eu vi agora, olha que barreira louca, eu vi agora, na pandemia, querendo conversar com o cliente. A pergunta é, por que não conversou antes? Não adianta depois que você separa, pessoal, né? Tá casado 50 anos, depois que separa, você querer tentar discutir a relação. Acabou o casamento, meu amigo. Não dá mais. Né? Depois de 5 anos, não tem jeito. Tenta conversar antes de acabar o casamento. Aí o cliente não está mais casado com você. O cliente não está interessado em você. E você que agora quer falar assim, olha o meu WhatsApp aqui. O cara não tem nem CRM, a empresa. Ou tem o olha, eu vou falar de empresa grande aqui, não vou citar o nome, mas com CRM, com um sistema no qual você vai ver a entrada de dados para a empresa, seja de colaborador, seja de cliente, tudo errado. Se você fazer um data clean ali gigantesco, no qual vai sobrar 10% da base. Então, tem desafios, muitas vezes, que é cultural, mas tem desafios de gestão de processos, de operações, de pensar do que precisa fazer. Quantas empresas não ramparam agora, não decolaram para a digitalização e quantas empresas estão querendo discutir ainda, né, com vendas se a digitalização é um caminho ou não. Né? Quantas empresas no mercado a gente conhece que não tem um CRM decente ou tem um sistema elefante branco que não sabe, gastou milhões e não sabe até hoje por que usa. Então tem a questão cultural, e a questão cultural sempre vai esbarrar, e conforme a gente vai evoluindo, a questão cultural, ela nunca tem a mesma velocidade da evolução de tecnologia, de processos e de pessoas, né? Porque é simples. Eu tenho 42 anos, né? Sou jovem ainda, porém, eu sou da época que você olhava para um diretor de empresa, você tremia as pernas e falava assim, meu Deus, estou do lado do diretor. Hoje o estagiário, se o diretor entrar na sala, ele vai falar assim, cara, e aí, beleza? Bora, estou com uma ideia aqui para discutir com você. Né? Então, são concepções diferentes. É lógico que todos precisam se adaptar a essas novas questões. Até mesmo que os propósitos estão chegando aí, né? E que vem com outro tema aí de liderança que a gente vai falar. Mas eu acho assim, a gente tem várias e várias barreiras, tá, Carlos? Não só culturais. A cultural é o que a gente vê de cara, porque é o gritante, mas tecnologia, as empresas estarem preparadas, né? Quantas ondas de crises passamos nos últimos 20 anos e as empresas entraram e saíram da mesma forma? Por que elas não modificaram? Porque elas não mudaram? Porque elas não se organizaram? Porque não tem visão de processo, não tem visão de valor agregado, não tem visão de parar e olhar para o cliente. Uma coisa que eu achei interessante, professores, eu vi uma empresa agora na pandemia que ela fez uma sala de guerra, achei bonito isso daí. Deu a crise, eles entraram numa sala, 7 cabeças decidindo o futuro de milhões de clientes. Aí eu pensei comigo, e o cliente? Quando vocês vão escutar? Quando, depois da sala de guerra, com o plano perfeito, sair e ir para o mercado e perceber que aquele plano não vai dar certo? Olha a cabeça da gente, né? Então tem muita coisa aí que a gente precisa pensar no mercado aí, de que não é apenas cultural, é tecnológica, é de processos, é de vivência empresarial, é do que a gente espera para o futuro e por aí vai. O Michel trouxe uma questão também. Como vocês acham que as empresas devem se preparar para um período de pós-pandemia, quando terminar?
quando terminar a ajuda do governo para as empresas. Né? Então, assim, como que elas devem se organizar quando o governo não mais ajudar? Né? Suspensão e redução de contratos de trabalho. E para os desempregados e autônomos, e aí, o que essa galera que está desempregada agora faz? Alguém quer falar aí, pessoal? Olha, eu posso falar um pouquinho das empresas, né? Quer dizer, quais são as recomendações básicas de sobrevivência no futuro pós-pandemia e no futuro que pode trazer outras incertezas, né? Então, acho que ficou evidente nesse período que a gestão de caixa é primordial. Então, hoje, não é possível uma empresa sobreviver sem uma gestão diária, um planejamento detalhado, diário, pelo menos dos próximos 3 meses a 6 meses, de como é que vão ser as suas entradas e saídas. Então, assim, a gente sabe que esse planejamento tem sempre uma certa dificuldade, a gente não consegue acertar sempre, mas é importante ter uma disciplina de planejamento e gestão de caixa muito cuidadosa, né? Eu acho que a gente nunca mais vai se esquecer de que os cisnes negros acontecem, né? Enfim, para quem não conhece, o Cisne Negro é um livro do Nassim Taleb, chama Lógica do Cisne Negro, que se refere a eventos que são tão desconhecidos que nem se imaginavam que podiam existir, né? A pandemia claramente é um cisne negro, assim como o atentado às Torres Gêmeas também é um cisne negro, alguma coisa que a gente não imaginava que pudesse acontecer, né? Na verdade, a gente vai ter que começar a partir de agora, ou todas as empresas deveriam, a partir de agora, pensar em todo tipo de contingência possível, né? Isso tem um custo, né? Nesse livro, ele cita um exemplo muito interessante, que ele fala o seguinte: imagina se antes do atentado das Torres Gêmeas, algum executivo de alguma empresa de aviação tivesse imaginado que talvez isso pudesse acontecer. E ele teria, talvez, gasto uma fortuna blindando todas as portas das cabines dos pilotos de todos os aviões dos Estados Unidos. Talvez o 11 de setembro não tivesse acontecido e ele seria lembrado como um cara que fez as empresas gastarem um monte de dinheiro à toa, tá certo? Não tem como saber. Então, o custo de se prever eventos imprevisíveis tem um custo no presente. E isso é inevitável e faz parte do planejamento. Então, mapeamento dos riscos, né? Num evento extremo, quais são os riscos que podem acontecer? O que acontece com a cadeia de logística? Eu conheço todos os meus fornecedores, eu conheço os fornecedores dos meus fornecedores, eu tenho alternativa para eles. Minha estrutura de capital, ela é robusta o suficiente para aguentar um período sem entradas? Eu tenho linhas de créditos, eu tenho acionistas que são capazes de fazer uma chamada de capital. Ou seja, é importante manter a flexibilidade e olhar para o futuro como um desconhecido, tá certo? Porque eu tenho os desconhecidos conhecidos, que são coisas que podem acontecer, mas são previsíveis, tá certo? E eu tenho coisas que eu nem conheço, que eu nem sei que eu não sei. Ou seja, eventos que são tão difíceis de imaginar que a gente nem consegue planejar para eles. Então, as empresas vão ter que ser flexíveis, robustas e imaginar o inimaginável. Maravilha, professor. A gente tem também uma questão de liderança, né, nesse processo de retomada. Como que vocês estão vendo essa questão da liderança no processo de retomada? A gente percebe que no mundo, há alguns anos, a questão do líder vem mudando muito esse papel. Na verdade, não é que vem mudando, né? Porque são conceitos já arraigados há muitos anos e décadas. Porém, vem se vislumbrando, vem dando holofote a alguns tipos de líderes diferentes, né? Alguns conceitos aí que muitas vezes não eram utilizados. Mas como que vocês observam a liderança nessa retomada? Como ela deve se portar? Como deve ser essa liderança? Qual é o papel da liderança nessa retomada? Alex, até pensando em gestão de operações, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que fazer uma companhia, tá, em que todos trabalham melhor e que seja o mais bem sucedida possível, certo?
E isso é uma grande responsabilidade que vem da gestão, vem da liderança, certo? Outro ponto fundamental, cada vez mais, até dentro disso tudo que nós estamos conversando aqui, cada vez eu acho que fica mais claro, né? Com as incertezas que tem, cada vez mais a gestão ela tem que olhar de fora para dentro e não de dentro para fora, né? Cada vez mais eu tenho que entender em toda a minha cadeia de supply chain o que realmente está acontecendo, o que está acontecendo com o cliente, o que está acontecendo com o cliente do meu cliente, o que está acontecendo com o meu fornecedor, né? Com o fornecedor do meu fornecedor. Quanto mais eu tiver essa visão completa, mais eu vou estar preparado, né, para algumas incertezas que podem vir pela frente, tá? E continua valendo, tá? O líder, ele tem que dar o exemplo. A liderança hoje tem que dar o exemplo, tá? O líder, ele tem que ser bem informado, ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz, tá? Ele tem que ser apaixonado pelo cliente, pelo negócio, pelo processo de melhoria, tá? E, mais do que tudo, ele tem que passar isso para as equipes, né? Quer dizer, não é ele sozinho, é ele e as equipes, né? Só que isso só acontece se ele der o exemplo. O exemplo é fundamental esse ponto, eu repito muito isso. Quer dizer, aquele líder, aquele gestor, né, que não passa pelas áreas, né, que não tenta, que não conversa com as pessoas para saber o que está acontecendo, né, como seja de fora para dentro, seja internamente, que não busca entender como que está o processo de melhoria dentro da empresa, e remotamente da mesma maneira, né? Ele tem que estar conversando com as pessoas remotamente para mostrar que ele está interessado, tá? Que para isso é importante para ele. Tá? O líder que se fecha numa sala hoje, ainda hoje, né? E não toma essa atitude, certamente ele não vai estar fazendo esse papel dele de levar a companhia para o sucesso. Tá? Isso é fundamental. Maravilha, professor. Isso aí eu vou até remendar o que o senhor falou aí, tá? Eu acho assim, o cara que se tranca numa sala, ele acha que é líder, mas não é líder nada, tá? Ele pode estar atrás de uma planilha fazendo gerenciamento, mas está longe de ser um líder. Eu tive uma experiência com uma empresa, trabalhando na questão de transformação ágil, da liderança servidora, etc e tal, a gente se desapegar, né, dos processos ali e trabalhar muito no back office, no backstage ali realmente para a gente ter, que a nossa equipe ganhe, né? Eu tenho alguns insights assim, professor, que eu acho interessante. Primeiro, eu estava numa empresa, eu tive um dos gestores realmente travou, me chamou no canto e falou assim: Alex, se eu fizer tudo o que você está falando, ou seja, começar a trabalhar de forma macro no meu gerenciamento, para que eu possa ter disponibilidade para ser um líder das pessoas, eu vou parar, eu não tenho mais função aqui dentro. Eu não posso trabalhar nesse formato, porque senão, assim, se eu parar de aprovar o ponto, ficar olhando que hora o cara tomou um cafezinho, ou se ele escreveu a vírgula com caneta azul ou vermelha, ou se ele escreveu o texto com 10 ou 20 caracteres, ou se ele entregou de manhã ou à tarde, eu vou perder minha função. E aí a gente trabalhou nessa pessoa, 6 meses depois, voltando nessa empresa, essa pessoa me chamou e falou assim: rapaz, eu não sabia que ia trabalhar. Hoje eu tenho tempo. Porque antes eu ficava tanto no microgerenciamento, mas tanto ali vendo a picuinha de cada um, que eu não desenvolvia a minha equipe. A minha equipe não tinha maturidade para trabalhar, porque eles ficavam na minha dependência, porque gerente cria dependência das pessoas. Líder cria autonomia e faz as pessoas brilharem. Esse é o resumo. E aí ele me falou: cara, hoje eu tenho tempo, você precisa sair à tarde. Eu tenho certeza que as coisas estão sendo feitas. Antes, eu tinha medo. Então, muitas vezes, quem está nos assistindo, não é que vocês muitas vezes têm uma equipe competente, é que vocês não são competentes o suficiente para liderar de forma correta, de forma madura. Porque a gente se despide do nosso ego, se despide das coisas que a gente tem ali entre aspas, de valor, para deixar as coisas acontecerem e desenvolver pessoas para que eles façam, muitas vezes é mais difícil. Desculpa aí, viu, Salomão, mas eu gostaria de dar uma cutucada nesse assunto aí que eu acho fantástico aí, sobre liderança. E eu acho que o líder agora, depois da pandemia, você tem pessoas trabalhando na casa tão bem quanto trabalhavam antes da pandemia,
embaixo das suas asas. Então, quando eles voltarem para o trabalho, não coloque eles novamente embaixo das suas asas, porque senão você vai continuar criando pessoas imaturas, pessoas que não têm... sabe aquele negócio? Eu não vou fazer porque senão eu vou levar xingo, não vou fazer senão eu vou perder o emprego. Premia quem faz, deixa o cara errado, erros controlados, erros calculados, porque é assim que a gente aprende. Eu acho que tem uma coisa da inovação, né, professor, não sei se vocês vão concordar comigo, mas que a empresa sempre quer inovação. Mas quando a pessoa entra dentro da empresa, a primeira coisa que ela recebe é um calhamaço de processo. Assim, fala assim, ó, decore tudo isso que é assim que você tem que trabalhar. Ou seja, por um lado eu peço inovação, por outro lado eu quero encaixar o cara dentro da caixinha. É muito complicado isso daí, né? Bem, a gente está terminando aqui, tem várias perguntas aqui. Eu vou fazer a última pergunta do Roberto aqui, se vocês me permitirem. E aí depois eu vou guardar essas perguntas, a gente vai tentar responder depois, porque a gente tem contato de vocês, a gente vai tentar mandar a resposta, tá? Desculpem, pessoal. Mas, boa noite. As atividades remotas têm sido aplicadas mais para os processos de apoio, para funções gerenciais, muitas vezes, que podem estar uma forma mais remota. A pergunta que eu quero fazer, né, o Roberto está fazendo aqui, a pergunta que eu quero fazer é se é possível pensar em atividade remota para processos de áreas produtivas. Isso é viável? O que vocês acham? Olha, eu vou dizer que cada vez mais, né? Quer dizer, hoje quando a gente pensa na indústria 4.0, quando a gente pensa no uso cada vez maior, né, da inteligência artificial, aliando isso, né, ao trabalho das pessoas, a educação das pessoas para lidar com esse universo que está hoje ao nosso redor, né? Tudo isso junto torna, sem dúvida, possível trazer, né, esse tipo de conceitos também, né, para essa situação que não sejam, que nem ele falou, né, para situações de apoio apenas. Né? Eu acho que, sem dúvida, cada vez se torna mais viável. Eu também concordo, Solon, porque cada vez mais a gente está vendo aí, né, plataformas digitais, transformação digital, automação, a indústria 4.0 e outros recursos, Roberto, que vai acabar fazendo que as operações elas acabem sendo também uma parte remota. O que acontece é quando a gente não tem ambiente para que isso aconteça, né? Então, quando você ainda não tem uma transformação na empresa com uma automação, com uma inteligência aplicada, com um processo no qual ele possa ser automatizado, aí com certeza, conforme ele tem que ser manual, você precisa da pessoa em loco. Conforme você vai passando para essas plataformas digitais, tudo mais, você consegue aí ampliar essa questão. Ok? Só complementando, entendendo que dentro das atividades produtivas a gente também tem indústria de serviços, a gente vê, por exemplo, que nesse período de pandemia, a educação, a medicina, por exemplo, onde as atividades fins passaram a ser desempenhadas totalmente remotas. Né? Telemedicina não era regulamentada no Brasil até alguns meses atrás. A educação que nós estamos fazendo agora, né, são coisas que não eram nem viáveis de se fazer antes. A gente não podia imaginar ter 100 pessoas reunidas num ambiente como esse para falar de educação, para passar conteúdos, enfim. A gente tem visto os nossos filhos, muita gente tem educação e são atividades produtivas que são sendo feitas de forma remota. Então não se aplica só a áreas industriais. Maravilha. Pessoal, faz uma hora que a gente está batendo um papo aqui extremamente gostoso, né? Também, né, com dois professores desse gabarito, o Solon e o Michel, fica difícil a gente não conseguir conversar de uma forma tão agradável. Eu queria agradecer, Michel e Solon, queria agradecer a todo mundo aí, a quase 100 pessoas que estão nos escutando. Vou pedir desculpa para quem a gente não respondeu as perguntas, mas o Lucas, peço gentileza que você copie essas perguntas para que a gente possa responder aí depois para todos também, né? Vou deixar aí para vocês aí depois a resposta das perguntas que não deu tempo de responder. Pessoal, esse webinar faz parte do curso de gestão de operações, são 39 horas. Vai acontecer daqui a alguns dias. Vocês têm essa oportunidade de fazer R$500 de desconto, que eu acho um excelente desconto aí. Né? Eu poderia dizer se vendas, se o cliente é o coração aí dos negócios, talvez a gestão das operações seja todo o sistema aí por onde o sangue corre, né, as veias, para que esse coração seja irrigado. Porque uma
Uma operação não efetiva, pessoal, é prejuízo para a empresa, é não pensar de forma eficiente. Eu tenho certeza que, infelizmente, muitas das empresas nessa pandemia não tiveram sucesso, famílias aí na rua, sonhos desperdiçados, quebrados, empresas em condições assim preocupantes, porque não pensaram nas suas operações, seja na manufatura, seja nos seus processos administrativos, de marketing, de logística, e isso é extremamente importante. Então, para você ter uma visão ampla dos negócios, a gestão da operação ela faz parte do seu cotidiano, para ser eficiente ou não eficiente. Mas aí a decisão é sua, não nossa, né? Professor Michel, professor Solon, gostaria que vocês deixassem as últimas palavras aí. E, pessoal, um abraço a todos aí, então, ok? Bom, Alex, pessoal, eu só quero... por favor. Bom, pessoal, foi um prazer aqui conversar com vocês. Se vocês tiverem interesse no curso, a gente está à disposição, eu acho que vale a pena. Tem muita coisa interessante, tem outros professores também. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite. Bom, pessoal, também quero dizer que foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Alex, eu quero te parabenizar aí pela facilitação, aí foi muito bom, tá? E quero também agradecer aí pela equipe toda que preparou aqui para que esse nosso bate-papo aí desse certo, né? E convido também vocês para participar, então, do nosso curso de gestão. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem continuar mantendo contato conosco, né? O meu nome é Solon Lax, vocês podem me encontrar no LinkedIn e a gente responde para vocês também as dúvidas. Ok. Pessoal, uma excelente noite para vocês. E tenho certeza que a gente vai se encontrar aí daqui a alguns dias numa sala de gestão de operações, discutindo vários temas importantes do que acontece, do que acontecerá nesse país aí com todas as mudanças. Um abraço a todos, obrigado. Depois o Lucas tá gravado, depois a gente vai ver aí se vai disponibilizar, ou se a gente vai usar nas nossas aulas, como vai funcionar isso depois, tá ok? Um abraço, pessoal. Até mais.